Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o processo de reeducação alimentar. Essa semana houve algumas campanhas, dia 2 de junho, para quem acompanhou nas redes sociais, né? Foi se falado sobre a conscientização dos transtornos alimentares, tá? E dia 3, então, foi comentado e alertado sobre a obesidade infantil. Para mim são dois temas super importantes e que fazem toda a diferença e que apesar de eles serem distintos, eles têm uma relação aí bem importante. O que eu venho dizer com isso? Começando pela obesidade infantil. Eu já trabalhei muito com crianças na minha trajetória aí como nutricionista, né? Acho que eu já falei em algum outro áudio que eu fui pesquisadora de adolescentes, né? De São Leopoldo, atendi muitos adolescentes e também crianças no meu trabalho de escolinha infantil. E tenho observado assim, que pra mim era bem comum, né, atender crianças que apresentavam excesso de peso, que apresentavam hábitos totalmente errados e colesterol e entre mil coisas, né? E eu sempre tive todo o cuidado de não prescrever dietas para essas crianças, porque eu sei que se eu prescrevesse dietas para essas crianças, eu estaria causando aí talvez, ou fazendo com que talvez futuramente fosse se tornar um adulto aí com transtornos, né? Com comer transtornado, que é o tema que está sendo falado. Então, uma outra questão que eu quero falar, o quanto é importante, mais do que um papel e uma dieta, é a reeducação alimentar. E a reeducação alimentar, ela se aplica para qualquer objetivo que tu tenhas. Não, a reeducação alimentar, ela não é aplicada apenas para o emagrecimento. A reeducação alimentar, ela pode ser aplicada para o cara que quer ter massa magra, para uma nutrição aplicada à estética, né? Enfim, para N situações, não é só emagrecimento. Mas o que eu quero trazer aqui é o quanto é importante esse tema e quantos pais precisam ficar atento com seus filhos. Agora eu vou puxar para o lado do transtorno alimentar, né? A gente sabe que hoje os adolescentes dominam muito mais a tecnologia, Instagram, páginas, etc., do que nós adultos, né? Eu falo isso pelo meu filho que tem 10 anos e domina muito mais que eu. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre os adolescentes estão preparados para estarem, então, com esse acesso livre a essas questões. E como a gente sabe que o adolescente está ali numa busca de identidade, ele gosta muito de copiar o que ele acha legal, então ele também está ali para copiar, querendo copiar o corpo da artista tal que ele achou bonito, da fulana, da amiga, da sabe o que, né? Aí eu vou lá, vou seguir a blogueira, vou seguir essa pessoa que eu sou fã e quero ser igual. E aí essa pessoa, ela tem um estilo de vida, talvez, na maioria das vezes, totalmente diferente do que é desse adolescente. E ela vai lá e dá dicas de uma forma irresponsável, porque ela não é uma profissional habilitada para isso, mas acaba dando dicas em que o teu filho ou a tua filha acabam assistindo e acabam achando que aquilo é certo e acabam fazendo. E isso leva nesse transtorno alimentar tão grave, tão importante, né? Eu já atendi muitas adolescentes que apresentavam esse transtorno, anorexia, bulimia, e é muito triste. Já atendi crianças com compulsão alimentar. E eu não estou falando em comer em excesso, estou falando em compulsão alimentar, que é uma doença. Então, eu venho através desse vídeo como nutricionista e profissional da área, e que eu acredito em reeducação alimentar e venho fazer um apelo para vocês, né? De uma vez por todas, assim, né? Eu sou contra dietas restritivas, pessoal. Dietas restritivas não é o caminho, tá? O caminho é hábitos alimentares, mudança de hábitos alimentares, né? Então é isso que eu venho trazer para vocês, né? E na infância, se a gente tá falando ali na infância e na pré-adolescência, é onde se formam os hábitos alimentares.
Então, se os pais não estão atentos a esse momento, né? As crianças, os adolescentes crescem nessa situação e achar que não comer é normal, é bonito, é legal, tá na moda, né? E dieta não é moda, gente. Se alimentar não é moda. Se alimentar tem que ser uma coisa leve, tem que ser básico. Eu me alimentar é a mesma coisa do que eu dormir, do que eu beber água, do que eu fazer xixi, entendeu? É uma coisa normal, não pode ser um problema. E se a criança ou adolescente cresce nesse ambiente, nesse problema, cresce achando que não pode comer doces, que foi proibido de comer doce porque não pode, não tendo o seu limite, não sabendo se sentir, saber se sentir no ato de comer, se é fome ou se não é fome, com certeza essa criança, esse adolescente vai se tornar um adulto com transtorno, né? E não digo nem um transtorno, né, psiquiátrico ou problema patológico, porque daí isso tem relações emocionais aí associadas. Mas não importa, né? O efeito na criança é o mesmo. Então, assim, ó, vai o meu apelo aí nessa semana e que falaram, que estão se conscientizando a população de assuntos tão importantes e que a gente oriente os nossos filhos a buscarem, a seguir profissionais que realmente estão qualificados, que tenham conhecimento desse assunto, porque se vocês sabem, né, quando nós clicamos lá no Instagram e clicamos naquele assunto de barriga tanquinho, por exemplo, o Instagram vai entender que eu quero só saber assuntos da barriga tanquinho. E aí, nessa função da barriga tanquinho, vai aparecer um batalhão de assuntos que às vezes não tem conhecimento, não tem fundamento do que está sendo passado, né? Então, orientar, sim, os seus filhos, e até mesmo, vale para nós adultos também, né? A ter o discernimento e usar toda essa tecnologia ao nosso favor. Existe páginas, existem profissionais que são qualificados, que estão super preocupados em passar orientações que realmente vão ajudar, que são saudáveis. Então, vamos orientar os nossos filhos e vamos também colocar isso em prática na nossa vida, né? Porque a saúde é o mais importante do que qualquer coisa na vida. E eu acabei também de colocar, essa semana postei, né? Magreza não é sinal de saúde. Não é e nunca vai ser, né? A gente precisa quebrar esse paradigma, né? A gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa desmistificar os alimentos. E é isso que eu venho trazer. Então esse meu vídeo é um apelo aí e eu sou super a favor de reeducação alimentar e super contra dietas restritivas, não estão com nada. Tá bom, pessoal? Um beijo aí, comente aí se você gostou e se quiser que eu fale sobre algum outro assunto, por favor, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Um super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.